Bem-vindos, meus queridos, minhas queridas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre razão e proporção, tá bom? Vamos ver. E aí começamos pela razão. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente, ou seja, a divisão. Quando falamos de razão, é a simples fração, razão, divisão, beleza? Quando falamos de razão, nós temos uma divisão de B para A, de A para B, de B para C e assim sucessivamente. Razão de A para B, e é assim que nós lemos, razão de A para B ou A está para B ou A para B, tá bom? Nós podemos fazer dessa maneira. E aí nós temos o seguinte, vejam só. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número consequente. Vejam só. Nós temos aqui, ó, A e B, antecedente e consequente. A para B ou razão de A para B, antecedente e consequente, tá bom? E aí nós temos a seguinte situação, vejam só. Observe a cena aí, nós temos a cesta. E aí Susan está fazendo essa cesta daqui. E Susan disse o seguinte, de 15 arremessos à cesta, ela acertou 9. De 15, ela acertou 9. Quantos ela acertou? 9. Qual foi o total de cestas que ela tentou acertar? 15. Então nós já temos uma razão aí de 9 para 15. 9 acertos para 15 tentativas, ok? Então nós podemos escrever das duas formas. 9 para 15, 9 são os acertos, como eu falei para você, e num total de 15. E aí nós podemos simplificar a nossa razão, a nossa fração, certo? E aqui, ó, nós podemos simplificar 9 dividido por 3 é 3 e 15 dividido por 3 é 5. E aí fazemos uma fração equivalente à anterior. Ou seja, para cada 5 lances, ela acertou 3, ou de 3 para 5. Beleza? Vamos ver aí, ó, razões escritas na forma decimal. Então, nós podemos escrever também dessas situações. Vejam só. Clarice acertou 45 questões de um exame composto de 90 questões. O desempenho de Clarice é medido pela razão entre o número de acertos e o total de questões. Vejam. 90 questões, 45 questões. Ela acertou quantas? Ela acertou 45. De quantas no total? De 90. Então, minha razão é de 45 para 90. 45 para 90, e aí simplificando, ó, vou lá simplificando, posso simplificar aqui por 9 que vai dar 5 e 10, e posso simplificar mais uma vez aqui, ó, por 5 que vai dar 1 meio, ou seja, metade, ela acertou metade das questões. A cada 2 questões do exame, Clarice acertou uma, ou seja, ela acertou a metade, tá? Então aí, ó, razões escritas na forma percentual, e aqui nós vimos que eu posso escrever aqui, ó, 0,5, que é metade, a minha razão escrita de uma forma decimal, e eu também posso escrever de forma percentual. Vamos ver, lembrem lá, percentum por 100, tá? Além da forma fracionária e da forma decimal, a razão pode ser representada na forma percentual com o símbolo porcento, percento por 100, tá? Podemos dizer que toda razão A para B, na qual B é igual a 100, pode ser reescrita facilmente na forma percentual. Vejam aí como é que eu posso fazer. Assim temos, ó, 30 para 100. Eu posso simplesmente escrever na forma decimal de 0,30. E 0,30 é igual a 30%, que é a forma percentual. Então eu posso escrever ela de uma forma de fração, razão. Posso escrever de uma forma decimal. E também posso escrever de uma forma percentual, porcentagem, tá? Então vamos passar adiante. Proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Vejam, então eu tenho os números aí, ó, 6, 9, 12 e 18. E nessa ordem, eu quero provar que eles são proporcionais. Então eu posso fazer, ó, 6 e 9, se ele é proporcional ou está para quê? 12 e 18. Vamos ver aí, ó. A razão do primeiro para o segundo é 6 sobre 9. É a mesma coisa ou se é proporcional a 2/3. Vamos ver se eles são proporcionais. E aí a razão também, ó, do terceiro para o quarto. Então eu posso fazer aqui, ó, 12 para 18 aqui, ó, é igual a 2/3, certo? Ou proporcional a 2/3, tá? Então aí, ó, observe que a razão do primeiro para o segundo é igual à razão do terceiro para o quarto. Então nós temos aqui, ó, a razão. Se nós formos procurar a razão, ó, 6 dividido por 9, quanto é? Ó, nós temos uma razão que é 2/3. Então aqui, ó, essa razão aqui é a mesma dessa daqui. Então nós tínhamos, ó, 12, 18 e 6, 9. Assim podemos escrever da seguinte situação. Veja,
6 e 9 está para 12 sobre 18, ou 6 nonos está para 12 sobre 18. Isso quer dizer o quê? Quando nós simplificamos aqui, ó, 6 nonos, eu posso simplificar por quanto? Por 3, certo? Então, procurar uma razão. 6 por 9, quando eu simplifico, eu vou ter o quê? 2 terços. Ó, 6 dividido por 3 dá 2, e 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por quanto? Por 6 dá 2, e 18 dividido por 6 dá 3. Então, eu tenho aqui, ó, que esse valor daqui, ele é o que? Igual a esse. Então, quer dizer que essa fração é proporcional a essa, porque elas são equivalentes, tá? Então, 4 números racionais, A, B, C e D, diferentes de zero, tomados nessa ordem, formam uma proporção quando A e B estão para a C e D, certo? Quando um está para um e o outro, eles formam uma proporção. Vejam aí, ó. E aí, nós precisamos levar em consideração o quê? Ó? Esses termos aqui, nós chamamos o primeiro termo, segundo, terceiro e quarto termo. O primeiro termo e o quarto termo, nós chamamos de extremos. O segundo e o terceiro termo, nós chamamos de meios, ó, porque está aqui no meio e aqui nos extremos. Mesma situação, ó, primeiro termo, extremo, segundo, meio, terceiro, meio, quarto, extremo, certo? Então, nós falamos de meios e extremos, tá? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vejam aí que legal. Se nós tínhamos aqui, ó, observe a proporção, 1 sobre 1000 é igual a 50 sobre 50 mil. Então, é isso aqui, ó. Se nós pegarmos esse vezes esse e esse vezes esse, eles são iguais, certo? Eles têm uma igualdade, aí o produto dos dois é igual. Vejam aqui como foi que a gente fez. O produto dos extremos. Então, nós tínhamos os extremos aqui, ó. 1 vezes 50. 1000, que vai dar o quê? 50 mil. E 50 vezes 1000 vai ter o quê? 50 mil também. Como vemos nessa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Então, se eu pegar o produto dos extremos, ele vai ser igual ao meu produto dos meios. E essa propriedade fundamental é o que me dá a condição de eu achar outros números dentro da minha proporção, tá? Então, se nós tínhamos aqui, ó, vamos ver se esses números aqui, 6 e 9, 12, 18, se eles são proporcionais. Vamos considerar eles, ó. Exemplo, o primeiro exemplo nós tínhamos aí, ó. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola do bairro? Certo? Então, ó, se nós tínhamos 580 meninos, mas nós não sabemos ainda a quantidade de meninas. E essa é a primeira coisa que nós precisamos resolver. Então, nós tínhamos a proporção aqui, ó. 4 para 5, que é a proporção. A proporção de meninas, né, de 4 para cada 5 meninos, para cada 5 meninos estudantes, certo? Estudando. Então, a proporção de meninas vai ter que ser a mesma, já que nós temos uma igualdade, é a propriedade fundamental das proporções. Vai ter que ser a mesma para meninos aqui, ó. Então, a quantidade de meninas é proporcional à quantidade de meninos, levando em consideração a essa situação. Então, aí nós podemos resolver da seguinte forma. Lembra lá? Multiplicamos os meios pelos extremos e eles têm que ser iguais. Então, vamos fazer a igualdade. 5 vezes aqui, ó. Pegamos os meios pelos extremos. 5 vezes x e 4 vezes 580. E vamos ter aí, ó, aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós vamos ter 5x igual a 2.320. E agora nós vamos ter que o 5, a gente vai passar lá para o outro lado dividindo, e eu vou ter, ó, 2.320 dividido por 5, vou ter 464, que é a quantidade de meninas que estudam, beleza? Descobri a quantidade de meninas, já tem a quantidade de meninos aqui em cima, então agora é só somar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas e eu vou ter o total geral de estudantes, que dá o quê? 1.044, ok? Então, por isso essa propriedade fundamental é tão importante nas proporções, porque ela trata aí de uma igualdade, tá? Total de alunos, 1.044. Agora é com vocês, meus queridos, minhas queridas. Tira um print da tela, copia no caderno e responde, ok? Um cheiro no coração e até a próxima. Tira aí da questão 4 e 5 também, beleza? Tchau!